Olá, alunos. Aqui quem fala é o professor Jordan de Moura e Silva, e a gente vai falar um pouquinho, né, dando continuidade aos exames complementares em fisioterapia, sobre a parte da radiologia clínica, né? Então a gente vai agora entender um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais como é que funciona a parte radiológica dentro da nossa fisioterapia e dentro do nosso exame para o nosso paciente. Como que a gente vai fazer para tratar essa imagem, né, descobrir o que está acontecendo com esse paciente, como que são feitos ali as indicações para esse paciente, quando a gente pegar a imagem desse paciente, o que a gente tem que fazer para não bater aquele desespero, né? A gente tem que entender certinho e a partir disso a gente consegue dar o nosso complementar o nosso tratamento, melhorar o nosso diagnóstico com o paciente, montar o nosso plano de tratamento, nossos objetivos e aí sim começar a tratar esse paciente e estabelecer a nossa alta fisioterapêutica e melhorar logo esse paciente para que esse paciente possa retornar às atividades normais e do dia a dia, do cotidiano dele. Então, é muito importante que as técnicas radiográficas sejam muito bem conhecidas pelo fisioterapeuta para que os diagnósticos eles sejam mais assertivos. A gente precisa dominar muito bem a parte radiológica, assim como outras áreas para a gente, né, de outras áreas da fisioterapia para a gente são importantes, essa parte dos exames complementares, eles são fundamentais para a gente conseguir fechar com mais assertividade o nosso tratamento para esse paciente. Sabendo disso, o exame complementar, o raio-x, como ele é uma opção mais barata, uma opção mais fácil e mais acessível para o nosso paciente, é de fundamental importância que a gente consiga identificar e traçar certinho como será a nossa conduta a partir da nossa tomada de decisão, né, a partir da conduta com esse paciente. Então, além de a gente saber sobre o exame radiológico, a gente precisa, traçar previamente a anatomia radiográfica, pois a gente precisa saber identificar as estruturas anatômicas e patológicas. Para isso é fundamental, né, um bom andamento da sua conduta frente ao nosso paciente. A parte estrutural, a parte anatômica, a gente sempre fala que é um dos pilares da fisioterapia, que é a parte da anatomia. Um bom fisioterapeuta, ele precisa dominar muito bem a parte anatômica. E se a gente não souber nada de anatomia, a gente vai pegar um exame de raio-x desse paciente e a gente não vai conseguir identificar, a gente não vai conseguir saber passar para o paciente o que está acontecendo ali naquela imagem. Se o paciente chegar para a gente perguntar, doutor, o que está acontecendo aqui comigo? Você consegue dar uma olhada no meu exame e me dizer? Se vocês não souberem, se a gente não souber nada sobre a parte anatômica, a gente não vai conseguir saber diagnosticar. E quando a gente fala saber a parte anatômica, não é somente decorar nome de osso, é saber também todas as incidências, tudo que tem naquela articulação. Então, saber aonde tem um tubérculo, onde tem uma tuberosidade, tudo isso ele vem para auxiliar e para dar uma assertividade para a gente frente ao nosso paciente, frente ao nosso tratamento e frente à nossa profissão. Para que um diagnóstico seja bem estabelecido, é necessário avaliar as radiografias de acordo com uma sequência estabelecida, não atentando apenas para uma região. Diferentemente da medicina, né, nós da fisioterapia, os fisioterapeutas, nós trabalhamos através do movimento. E para a gente poder trabalhar através do movimento, a gente entende que um movimento, né, um problema na articulação do nosso ombro, ele pode ter uma relação muito grande com a nossa região cervical. Então, se a gente ficar focando somente naquela região, nem sempre a gente vai estar sendo assertivo no nosso tratamento. Por isso que toda vez que a gente olhar um exame, a gente tem que ter uma sequência pré-estabelecida. A gente já tem que saber, opa, eu vou pedir para o paciente esse exame, porque eu sei que a partir desse exame eu consigo identificar isso e aquilo com o paciente. E eu consigo já saber se esse problema está vindo dali, se ele está vindo de uma outra região, uma outra estrutura, para a gente chegar a um feedback. Porque senão, às vezes, o paciente está reclamando de dor no ombro. O problema do paciente vem lá da cervical. A gente faz a solicitação só do ombro, um raio-x só do ombro do paciente, só do ombro, enfim, só daquela região do complexo do ombro sem se atentar com outras partes que podem estar sendo acometidas e não aparecer nada naquele exame, a gente vai estar falando para o paciente, olha, no teu exame não apareceu nada, então
a parte clínica ali, eu estou achando que é isso, e a gente não consegue fechar bem um tratamento, fechar bem um diagnóstico. Não fechando bem um diagnóstico, nós não temos resultados com o nosso paciente. Então, o nosso tratamento ele não vai ser vantajoso para esse paciente. Por isso que sempre a gente precisa passar certinho essa sequência. Com o passar do tempo, o passar dos estudos que vocês trazem dentro da fisioterapia, vocês conseguem identificar que às vezes um problema de uma estrutura está acarretando outra, ou vice-versa, e a gente consegue ser assertivo em relação ao nosso tratamento. Quando o paciente chega para a gente com um exame, primeira coisa que a gente precisa observar, né, quando a gente pega a imagem daquele paciente, a identificação do paciente e a data do exame. Será que aquele mesmo paciente é o exame dele? Será que é o exame do marido? Será que é o exame da esposa? Às vezes o paciente sai atrasado de casa naquela correria, ele acaba pegando o exame errado, chega para vocês com o exame, vocês olham o exame do paciente, dão um monte de coisa ali, vocês veem um monte de coisa no exame do paciente, e na parte clínica o paciente não tem nada. Então vocês falam que o paciente tem uma coisa, sendo que na clínica não tem nada, e aí quando vocês vão ver, vocês acabam vendo que o nome do paciente não é o que vocês estão avaliando. Isso acontece, tá, gente? Então a primeira coisa que a gente busca, que a gente avalia com esse paciente, é os dados desse paciente para ver se é o paciente em questão. Outra coisa fundamental é a data do exame. Como vocês mesmos sabem, né, mais de 6 meses, existem muitas alterações no nosso corpo, coisas que para a gente às vezes nem influenciam. Se o paciente teve uma fratura e o paciente chega com um exame há 6 meses atrás, de 6 meses atrás, aquela fratura ela já é outra. Então o tratamento já é diferente, a resposta para esse paciente já é outra, tá? E aí também tem outra coisa que a gente vai avaliar sempre, que são os marcadores do lado anatômico, se vai ser do lado direito, se vai ser do lado esquerdo, indicando propriamente o lado que a gente está sendo radiografado para a gente poder diagnosticar. Por quê? Uma coisa é a gente saber que é um úmero, uma coisa é a gente saber o que é uma clavícula, o que é um acrômio, e outra coisa é a gente saber o lado que a gente está avaliando, se é o lado direito, se é o lado esquerdo. Tem, sim, como a gente só olhando pela radiografia, a gente conseguir trazer isso para o paciente? Tem, com certeza tem. Mas a maneira mais fácil, mais simples, para que nós não acabemos nos perdendo no tratamento, é olhar ali se é o lado direito, se é o lado esquerdo. Esse marcador, né, ele pode ser descrevendo literalmente direito ou esquerdo, ele vai estar escrito lá no começo do exame do paciente, ou ele vai estar escrito apenas as iniciais D ou E. Então esse marcador ele deve de lado deve preferencialmente ser posicionado diretamente no filme dentro da porção colimada do lado que está sendo identificado, de forma que o marcador não fique superposto sobre uma região anatômica essencial, né? Ou seja, o lado que vai estar todo o detalhamento lá do paciente, como nome, data, o seu lado direito, o seu lado esquerdo, é o lado que a gente precisa utilizar, a gente precisa avaliar o filme daquele paciente. A partir disso, a maneira mais simples para a gente ver se estamos olhando o exame de frente, se estamos olhando o exame na posição ali de costas, né, para a imagem, e a gente acaba não avaliando se estiver errado. Então, a maneira mais simples é, olha os dados do paciente, vê se é o lado direito, vê se é o lado esquerdo, e a gente sabe que é naquela posição que a gente vai avaliar. Outra coisa muito importante é que essas iniciais, elas nunca vão ficar sobrepostas, né? Elas nunca vão ficar na região que a gente está querendo avaliar. Então, geralmente vai ser um pequeno quadradinho escrito lá em cima, uma letra um pouco mais, não digo escondida, mas fica um pouco menor para a gente avaliar. Ele não vai ficar em cima daquela região anatômica, porque senão isso pode acabar confundindo o nosso tratamento, né? Então, se tiver em cima de uma região anatômica, logicamente nós não vamos enxergar o que estamos buscando. Outra coisa muito importante quando a gente pega o exame no paciente é a qualidade da radiografia. Ela tem uma influência direta sobre a capacidade do diagnóstico, ou seja, radiografia com imagens muito claras, com pouco contraste, escuras demais, mal processadas, com manchas e arranhões, e sem parâmetros técnicos, como imagens distorcidas, alongadas ou encurtadas, né, quando tem uma alteração naquela imagem, na impressão, eles dificultam ou vão impedir a conclusão do nosso diagnóstico.
Então, quando a gente pega a imagem do paciente, se ele tiver qualquer um desses processos que eu passei para vocês aqui agora, que eu acabei de ler para vocês aqui agora, ele vai dificultar a nossa avaliação, vai ser muito difícil para a gente dar um feedback para o paciente do que está acontecendo, ou ele não vai dar nenhum, a gente não vai conseguir nem avaliar, tá? A gente vai ficar inconclusivo essa imagem para o nosso paciente. Então, olhando esses processos, sabendo tudo certinho sobre isso, a gente precisa se atentar a todos esses detalhes, né? Toda vez que a gente pega a imagem do paciente, tem alguns detalhes aí que a gente precisamos nos atentar para dar um bom resultado. Lembrando sempre, gente, que o exame de raio-x ele serve como um suporte para a tomada de decisão do fisioterapeuta e não como diagnóstico. Falei isso e vou falar em todas as nossas aulas. Exames complementares, eles entram ali no nosso tripé da avaliação. O que é o tripé da nossa avaliação? Anamnese, exame físico e exames complementares. Sem um desses três, nós não conseguimos fechar um diagnóstico. Minto. Sem o exame radiológico, né, sem os exames de imagem, muitas das vezes a gente consegue fechar o nosso diagnóstico para o paciente. Mas a gente precisa pelo menos da anamnese, do exame clínico. O exame complementar ele vem para dar mais uma tomada de decisão e não para dar um diagnóstico, tá? Porque a gente não dá diagnóstico clínico, nós damos diagnósticos cinesiológicos funcionais. Então, se aparece lá uma bursite de ombro, aquele não é o nosso diagnóstico, aquele é o diagnóstico clínico. Nós damos o diagnóstico funcional, o porquê que ele está causando aquela bursite no ombro. Por isso que o exame complementar ele é muito interessante para a gente, porque se tiver uma diminuição do espaço articular, a gente já sabe de onde está vindo a causa do problema. Se é um problema de encurtamento, se é um problema de mobilidade, se é um problema de ósseo, um problema estrutural no paciente, a gente vai ver através do raio-x, através da ressonância, através dos nossos exames complementares. Então, eles não servem para dar o nosso diagnóstico, mas sim para melhorar a nossa tomada de decisão. E outra coisa, a parte clínica é o que vai mandar o nosso tratamento. Então, o que define o nosso tratamento é a parte clínica, é a avaliação física com esse paciente. Sabendo disso, é extremamente importante e fundamental para a gente podermos traçar uma boa conduta através desses complementos, né? Então, através dos exames complementares, nós conseguimos traçar uma boa conduta, dar um feedback legal para esse paciente e saber certinho conduzir todo aquele nosso tratamento até a evolução e a alta fisioterapêutica desse paciente. Então, como falado, como visto, o exame complementar, por ser o raio-x, desculpa, por ser um exame simples, barato e rápido, é o primeiro exame que a gente solicita para o nosso paciente, que a partir disso, se a gente não conseguir identificar nada dentro do raio-x, a gente vai procurar outros exames, como nós veremos em outro momento, ok? Muito obrigado, gente, por hoje é isso.